Fala pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Anderson, sou especialista em Power BI e analista de dados com mais de 10 anos de experiência na área. E hoje nós construiremos todas as medidas que nós utilizaremos no nosso dashboard de vendas, tá? Essa aula vai ficar grande, já aviso desde o princípio. Eu colocaria as marcações no vídeo, o tempo de cada medida que nós iremos criar, ok? Para caso você se perca ou precise assistir em um segundo momento, porque o vídeo vai ficar longo, você saiba onde você parou para poder continuar, tá bom? Então, bora lá. Primeiramente, nós começaremos a construir as medidas de performance, para saber quantidade de produtos vendidos, quantidade de pedidos, valor, depois análises financeiras como receita bruta, receita líquida, margem, custos, etc. Ok? Então vamos começar com as medidas de performance, que inclui também as financeiras. Para iniciar, vamos criar uma tabela para armazenar todas as nossas medidas. E eu chamo essa tabela de medidas. Ela é muito simples. Basta você... Deixa eu minimizar aqui o filtro. Basta você vir aqui em inserir dados. Ok? Clica em inserir dados. A única coisa que você irá fazer, irá renomear aqui abaixo onde está escrito tabela. Eu vou chamar de medidas. Você pode dar o nome que você quiser. E se essa tabela irá ter as medidas, chama ela de medidas. E clique em carregar. Ok. Ela aparecerá no lado direito. Ela aparecerá aqui, em dados, lado direito. Apareceu aqui embaixo. É só um ponto, tá? Se você já está com a versão atualizada do Power BI, as janelas de formatação, de exibição de campos, elas estão localizadas aqui ao lado direito, certo? Ou você pode exibi-las aqui em exibição e mostrar painéis. Então elas estão aqui. Não significa que ao você marcar mostrar painéis que ela vai exibir. Você tem que clicar no ícone para ele expandir o formato. Só que por padrão, aqui em alternador de painéis, ela vem... cadê aqui? Sempre abrir um repositório em uma nova janela desmarcado. Sendo assim, quando você clicar, ele exibe. Quando você clicar em outra janela, ela substitui, ela não vai criando novas. Eu prefiro que ela crie novas, tá? E uma particularidade minha, quando eu crio um gráfico, eu não quero inserir os campos dentro do próprio gráfico, eu gosto que ele exiba o painel. Então o que eu faço de configuração inicial? Aqui em exibição, eu deixo todos os campos marcados, inclusive o criar visuais, eu deixo ele aqui. Em alternador de painéis, eu habilito sempre abrir o repositório em uma nova janela. Porque independente se eu clique, ele vai abrindo um por um. E depois, para fechar novamente, é só você clicar nessas duas flechinhas aqui para recolher, ou clica em cima do próprio ícone para ele recolher o campo. Tá? Então esse é o primeiro passo. Então vamos começar. Na nossa tabela, eu vou exibir aqui a nossa exibição de tabela, fato vendas. Nós temos aqui quantidade e valor total. E já explicando para vocês, o valor total ele já está debitando o desconto. Então essa venda ocorreu, teve um percentual de desconto e ele já está debitando. Então não tem como saber aqui qual foi o faturamento bruto, qual foi o valor de desconto e também percentualmente qual foi o desconto. E eu só tenho aqui já diretamente a minha receita bruta, que é o meu faturamento bruto menos o meu desconto. Precisamos, primeiramente, descobrir qual é o faturamento bruto, qual que é o valor de desconto, qual que é o percentual de desconto para chegar na receita bruta. E aí, e nas próximas etapas. Nem todas as medidas nós utilizaremos no nosso visual, no nosso relatório nesse primeiro momento. Eu pretendo futuramente fazer um upgrade nele, colocar mais novas análises, novas funcionalidades, por isso que eu já criei ela desde o princípio, ok? Então, vamos para as mais simples. Primeiramente, eu vou aqui na nossa tabela que nós criamos, botão direito em cima dela, nova medida, e a primeira medida será de quantidade, que é uma soma simples. Então, quantidade. E eu gosto de colocar hashtag na frente quando é número decimal. Número decimal não, perdão, número inteiro. Então, quando é número, eu coloco hashtag. Quando é valor, eu coloco símbolo de cifrão. Só para poder identificar, para saber se essa medida é valor ou se é quantidade ou valor decimal. Ok? Então, vou colocar aqui de quantidade faturada.
por exemplo. Ela é sum. Sum significa soma, tá? Então você vai somar todos os valores de uma coluna específica. Qual coluna? A coluna quantidade na nossa fato vendas. Então eu posso, por exemplo, já escrever quantidade, QTD que está abreviado, ele vai aparecer todas as colunas em todas as tabelas que possuem esse nome quantidade. Como é só na fato vendas que possui, aparecerá somente ela. É a coluna que eu irei selecionar. Aí você pode fazer duas opções, tá? Quando aparecer a coluna aqui, ó, vou escrever QTD, apareceu. Você pode apertar Tab no seu teclado e ele já seleciona a coluna por inteiro, ou você clica com o mouse em cima. 2 cliques, né? Um clique só na realidade, não precisa 2 cliques não. Mas eu prefiro apertar o Tab. Nesse cenário, você já pode dar o Enter direto, que ele já vai colocar o parênteses para você, ou você fecha com parênteses e depois dá o Enter. Lembrando que todas as medidas DAX são em inglês. Para quem está acompanhando pela primeira vez, são todas em inglês. Então, sum é soma em inglês. Contar, count. Contagem distinta, distinct count. Média, average, e assim por diante. Então, beleza. Eu fiz aqui quantidade faturada. E para essa tabela ficar formatada como uma tabela de medidas, dentro dela, ela cria por padrão a coluna 1. Então, eu irei excluir essa coluna 1 ou ocultar. Você escolhe, ou você oculta ou você exclui. No caso, eu sempre excluo. Então, eu clico com o botão direito nela, na coluna, não na tabela. Excluir do modelo, sim. Então, beleza. Pode perceber que ela já subiu para cá, tá aqui em cima. E ela tem um símbolo de uma calculadora, significa que essa tabela é uma tabela de medidas. Ok? Então, beleza. E para facilitar, dentro dessa tabela de medidas, eu irei criar pastas para armazenar as respectivas medidas que pertencem a ela. Então eu vou ter uma pasta de performance, uma pasta de produto, assim por diante. E aí eu vou colocar todas as medidas separadas em pastas dentro dessa tabela. Para fazer isso, você vem aqui em exibição de modelo, no canto esquerdo. Ele volta para a tela de modelagem. Aqui à direita está aparecendo tabela. Aqui tem modelo, que é uma atualização recente, eu não vou explicar nessa construção desse dashboard. Futuramente eu pretendo explicar, mas por enquanto não. E aqui eu clico em cima da medida, ok? Em propriedades ele abre um campo novo de campos novos de propriedades, e onde está escrito aqui pasta de exibição, você pode dar um nome onde essa medida ficará armazenada. Eu vou chamar essa pasta de performance e dê um enter. Nesse momento, ele criou uma pastinha performance e todas as medidas que eu criar dentro dessa pasta já ficarão aqui dentro. E eu consigo depois criar outras pastas para ficar fora dessa pasta de performance. Mas quando eu criar mais para frente eu mostro para vocês. Então tá aqui, ó. Se você exibir e ocultar, a medida vai ficar agrupada dentro dessa pasta. Ok? Beleza. Agora eu quero saber a quantidade de pedidos ou quantidade de notas faturadas. Porque eu posso, em uma nota ou em um pedido, vender N produtos, 10 celulares para uma nota. Eu tive uma nota, tive 10 vendas. Entendeu? Então eu preciso ter a quantidade de notas. E como que eu posso fazer isso? Aqui em exibição de dados, eu vou explicar para vocês. Nós temos aqui a nossa coluna ID pedido, que na realidade é o número do pedido, tá? A nomenclatura aqui correta seria o número do pedido. E cada número desse representa uma nota que foi vendida. E eu posso ter, e eu terei, mas são poucos, mas eu tenho, uma nota, um pedido, que ele aparecerá em 2 linhas para 2 produtos diferentes. Vamos supor que o cliente ele foi na loja, ou foi no site, e ele comprou uma TV e um celular. A nota fiscal será uma, porém ela irá ter esses 2 itens, o celular e a televisão. O número do pedido, ele irá se repetir em 2 linhas, porque é a mesma nota, mas o número do produto é diferente, então o número será distinto. Então, para garantir que eu não tenha duplicidade na contagem de quantos pedidos eu fiz, quantos pedidos foram realizados na realidade, eu preciso fazer uma contagem distinta, removendo todas as duplicidades dessa coluna. Então, para isso, basta você... Se você quer criar uma medida dentro da pasta que você criou, ou você vai em cima da pasta e clica com o botão direito em cima dela em nova medida, ou em qualquer medida dentro dessa pasta, botão direito nova medida. A medida, quando ela for criada, ela já vai ficar dentro dessa pasta. Se você clicar com o botão direito em cima da tabela, ele vai criar a medida fora dessa pasta. E aí você pode depois colocar ela dentro de uma outra pasta. Então, chamarei de quantidade
Pedidos, ou só pedidos, mas vou chamar a quantidade de pedidos. E a função é distinct. Eu vou dar um zoom porque deve estar pequeno para vocês. Distinct, só que account, que é uma contagem distinta. Eu quero fazer uma contagem distinta de qual coluna? A coluna ID pedido. Então, se eu escrever aqui ID underline pedido, já aparecerá para mim a da Fato Vendas. Vou apertar o Tab, fechar parênteses e dar um Enter. Já vou colocar aqui uns dados aqui por exemplo, por vendedor, por equipe de vendas. Uma tabelinha para vocês saberem o que está sendo feito, né? Não basta só criar medida e não colocar para mostrar o que está sendo feito. Então eu vou clicar aqui, ó, em página inicial. Aí tem duas maneiras que você pode fazer, tá? Página inicial aqui, inserir. No grupo inserir aparece os gráficos. Se você clicar nessa setinha, ele exibe todos os gráficos que existem do Power BI por padrão. Você pode também importar da loja, inclusive nós faremos alguns. Só que para importar da loja, você precisa ter uma conta da Microsoft, tá? Uma conta do Power BI Online, na verdade. Se você não tiver uma conta do Power BI Online, você não consegue abrir a loja, tá? E eu tenho vídeo aqui no canal, depois é só vocês procurarem. E eu sugiro que vocês já procurem, assim que finalizar esse vídeo aqui, como criar uma conta criar uma conta gratuita. Caso você não tenha ou não queira comprar um domínio, que é barato, se você comprar na GoDaddy é R$9 por mês que você vai pagar. Mas você consegue criar uma conta gratuita. Tem limitações? Tem, mas você consegue criar. No canal tem um vídeo que explica como. Então não precisa fazer agora, tá? Porque eu não vou importar nenhum visual agora. Depois que finalizar essa aula com todas as medidas, quando formos criar os visuais, antes de começar essa aula, lá no próprio vídeo eu vou falar para vocês criarem a conta, eu vou deixar no cartão o vídeo e o link na descrição também, ensinando vocês a como criar uma conta gratuita, porque vai precisar. Caso você queira publicar na web para as outras pessoas também conseguir visualizar seus relatórios. Apesar que nessa conta gratuita você não vai conseguir publicar na web. Essa em específico da maneira como eu ensino, tá? Você não vai conseguir publicar na web. Mas você vai conseguir publicar no seu workspace. Enfim, vamos continuar aqui. Então, página inicial inserir. Clico na setinha para baixo para expandir. Vou colocar uma tabela simples. Clico no visual, o visual é adicionado aqui na área de relatório. Eu vou abrir aqui a minha tabela de vendedores. Irei clicar em criar um visual para exibir onde eu vou acrescentar os campos. Irei arrastar aqui a equipe de vendas para adicionar dados. Apareceram as equipes de vendas aqui. Vou minimizar. E eu posso simplesmente clicar, segurar, arrastar para dentro do gráfico. E a medida é adicionada. E ela vai ficar... Todas as colunas ou medidas que você acrescentar no visual, ele ficará aqui embaixo. Em criar um visual. Se você habilitou da maneira como eu falei. Senão ele vai ter um botãozinho aqui do lado de cada gráfico. E eu não gosto, por isso que eu mostrei dessa maneira. E eu vou pegar a quantidade de pedidos e vou jogar aqui. E aí você pode colocar, ó. Tá vendo que ele vai... Dá um zoom aqui, ó. Vou dar um zoom primeiro. Aqui não vai dar, tem que ser assim. Quando eu clico, seguro e arrasto, ele fica uma linhazinha verde. Significa que se eu jogar ali... Ignora a mensagem que apareceu na tela, tá? Foi da minha placa de vídeo. Se você jogar naquele risquinho verde, significa que ele vai ficar entre esses dois campos. Você pode alterar a ordem. Clica, segura e arrasta. Ou se você quiser adicionar os dados também, você pode clicar em adicionar dados. Vai abrir as mesmas colunas e as mesmas medidas da mesma maneira que está aqui do lado direito. E aí fica uma opção de você, o que você quer fazer. Ok? E aí... Note que está sem formatação, sem nada. Para cada equipe de venda, seja distribuidora, online ou varejo, ele trouxe a quantidade de produtos que foram vendidos e a quantidade de notas que foram emitidas para cada um desses setores. Não é bem setor. Para cada um desse canal de venda. Ok? Então vamos dar continuidade. Nós utilizaremos a própria coluna de valor total da nossa Fato Vendas e ela será a nossa receita bruta. O que é receita bruta? É o faturamento bruto, ou seja, faturamento sem nenhum desconto, menos o desconto. A nossa tabela já está assim.
Então, nós chamaremos de receita bruta e eu vou colocar um símbolo de cifrão à frente do receita bruta para saber que essa medida é de valor, não é de quantidade. Sum, que é uma soma. Coluna valor total da minha fato vendas. Tab para selecionar a coluna, fecha parênteses e Enter. Beleza. Note que ele vai estar sem formatação. Cliquei, assinalei nesse checkbox que fica aqui, ele já aparece. Se eu clicar de volta, ele some. Tá? Apareceu? Sumiu. Eu posso arrastar também, enfim. Tá sem formatação. Tá? Eu vou formatar essas 3 primeiras medidas para mostrar para vocês 2 maneiras de como formatar. E depois eu só vou formatar no final para fazer tudo de uma vez. Tá bom? Então existem 2 maneiras que você pode formatar. A primeira maneira, que é a maneira mais fácil, porém ela demora mais tempo. E a outra maneira mais simples. Vou mostrar a mais fácil, porém demora mais tempo. Eu quero que fique formatado tanta quantidade de faturada em produtos quanto em pedidos no formato de separador de milhar. Para isso, o que eu preciso fazer? Eu preciso aqui no lado direito selecionar qual é a medida que eu quero formatar, que no caso aqui é a quantidade faturada. Clico nela, ele vai exibir 4 novas abas aqui acima, na nossa faixa de opções. E uma delas é ferramentas de medidas. E dentro de ferramentas de medida, na parte de formatação, você pode escolher qual vai ser o formato dessa medida. Ela vai ser um percentual, separador de milhar, uma data, um valor formato de moeda, que você escolhe, semelhante ao Excel. Então, se você quer um separador de milhar, basta clicar nessa vírgula com a medida selecionada. E aí ele já colocou no separador de milhar. Esses números que estão aqui à direita, no caso está 0, é a quantidade de casas decimais depois da vírgula. Então se eu colocar uma casa decimal, vai colocar um número depois da vírgula. Nesse caso, como se trata de um número inteiro, eu não vou ter 1,5 produtos vendidos. Eu tenho 1 ou 2. Né? A não ser que eu venha no produto quebrado, mas enfim, vai continuar como 1. Então nesse contexto não faz sentido. Então eu vou colocar aqui 0. Para que ele seja separador de milhar com 0 casas decimais. Só que supondo que eu tivesse aqui 10 medidas de quantidade, um número inteiro, eu ia ter que fazer essa uma por uma desse jeito? Sim. Se eu utilizar esse método, eu vou ter que fazer uma por uma. E demora, tá? E qual é a segunda maneira, que é a maneira mais rápida? Antes disso, aqui eu mostrei para você separador de milhar. Só que se você clicar aqui em formato, e nessa setinha, ele mostra para você que você pode utilizar o formato geral, que é aquele inicial sem nenhum tipo de formatação, moeda, que ele coloca o símbolo de moeda na frente, número decimal, que tem casas depois da vírgula, número inteiro, que não tem casas depois da vírgula, porcentagem, notação científica, ou dinâmico, que você, através de uma sintaxe, você pode escolher qual é o formato que esse número irá ficar. Número, texto, não importa. Ou se você quiser pegar e formatar com uma moeda de um idioma em específico, uma moeda específica, né? Reais, dólar, euro, etc. Tem o símbolo de dólar. Quando você clica na setinha, ele mostra no símbolo de moedas de todos os países. Então, por padrão, aqui acima são os mais utilizados e abaixo são todos os outros. E real tá lá embaixo. Olha então o rolê que você tem que fazer. Você vai ter que descer e não tá em ordem alfabética. Eu já sei mais ou menos a posição, porque eu já fiz os filtros algumas vezes. Ele é mais ou menos aqui, ó, reais, português, Brasil. Não faz sentido eu formatar em reais, português, Brasil quantidade, mas só para demonstrar. Se eu quero desmarcar como formato moeda, eu venho aqui em formato, eu coloco, por exemplo, nesse caso aqui como número inteiro. 0 casas e ele volta para o formato. Das próximas vezes que você for utilizar, como você selecionou na listagem, o real português ele já está aqui usado recentemente. Isso serve para qualquer moeda, beleza? Então, essa é a primeira forma. E a segunda forma, a que eu prefiro, que você consegue formatar em lotes as suas medidas. Você vem aqui, e eu só vou explicar agora, tá? Das próximas vezes eu vou fazer direto. Por isso que eu estou sendo enfático nesse início. Clicaria aqui em exibição de modelo. Dentro de exibição de modelo, você vai selecionar quais são as medidas que você quer formatar. Ela vai estar aparecendo aqui em dados. Se tiver agrupado, você clica em dados, no canto aqui direito. Aqui, ó. Você clica aqui para ele expandir. Vai na medida. E você pode selecionar uma ou mais. Com qual tecla? Segurando o Ctrl. Então você segura o Ctrl do teclado
E aí, ou Command no MacBook, se eu não estou enganado. E aí você vai clicando nas medidas que você quer formatar. Vamos supor que eu quisesse formatar essas 3 de uma única vez. Eu seleciono elas. Aqui em propriedades eu tenho formatação mais abaixo. Tá bem aqui, ó. Então, ele está falando que está em vários valores. Por quê? Uma medida está formatada como número inteiro e as outras estão no formato geral. Eu posso vir aqui, por exemplo, em formato, colocar, por exemplo, tá? Moeda. Só que ele pega uma moeda padrão do idioma do seu Power BI, por padrão. Porém, se você quiser... na realidade, não. Ele coloca como dólar na frente, se não estou enganado. Mas se você quiser que ele já pegue aqui em formato da moeda, o país correto, em casas decimais, você coloca a quantidade de casas decimais que você quer que tenha depois da vírgula. Se você quer centavos, põe 2. Se você não quer nada, você coloca 0. Tá? Deixa eu colocar separador de milhar e colocar de novo. Mas não foi só porque eu fui falar. Tá? Número decimal. Deixa eu colocar aqui de novo moeda. Selecionei só a receita bruta, tá? Coloquei moeda. E casas decimais eu vou colocar 0. Aqui, ó. Tá vendo? Ele muda para português do Brasil. Então você não vai precisar ficar fazendo uma por uma como eu mostrei anteriormente. E no caso aqui de quantidade faturada e pedidos, se eu clicar com o Ctrl e segurar as duas, vou desmarcar aqui receita bruta. Eu quero que ele seja número inteiro com separador de vírgulas e com 0 casas decimais. Cliquei no Enter. Beleza, já formatou. Quando você vem para o visual, receita bruta já está com formato de moeda, português Brasil, real no caso. Quantidade e pedidos está em formato número inteiro sem separador de decimal. Ok. Formatação de tipo de valores explicada, agora vamos criar o restante das medidas. Então, beleza. Agora eu quero fazer o faturamento bruto, que é o valor do produto vezes a quantidade somente. Só que se vocês observarem, aqui eu não tenho o valor do produto, eu tenho o valor final. Como eu posso fazer para trazer o valor do produto, não na tabela, mas na medida, e multiplicar pela quantidade? Eu vou ter que utilizar duas funções. A SumX, que é uma função iteradora, que eu já vou explicar como ela funciona, e a Related para buscar o preço unitário em uma outra tabela. Então o que acontece? Na nossa tabela de produto, temos o preço unitário do produto, bem aqui, ó. Temos o preço unitário, os tributos desse produto e o custo de fabricação desse produto, ok? O nosso faturamento bruto é o preço unitário vezes a quantidade vendida, sem desconto, sem nada. Só que não está na tabela fato vendas, então como que nós teremos que fazer isso? Utilizando a SumX. Então primeiro eu irei fazer a SumX, na sequência irei explicar como que ela funciona na prática. Desculpa aqui que deu uma coceira no nariz aqui. Então bora lá. Vou clicar com o botão direito na nossa pastinha, nova medida. E eu irei chamar de faturamento bruto. Não esquecer de colocar o símbolo de cifrão, dólar, que seja aqui na frente. Shift Enter, você consegue aqui na barra de fórmulas pular linha. Então, para fazer a indentação do código. E se você clicar nessa setinha, ele expande a barra de fórmulas para você inserir. A barra de medidas, no caso, né? Barra de fórmulas, barra de medidas, não importa. Então vamos lá. SumX, ele vai somar. Só que ele tem um X no final. E aí para você navegar, você pode apertar a setinha do mouse, do teclado, perdão. E aí você consegue navegar aqui entre quais as medidas você quer utilizar. Tá em cima da medida que você quer utilizar, aperta a tecla Tab. Então você vai me ver muito fazendo isso, quase eu nunca vou usar o mouse nesse sentido. O que ele pede? Primeiramente, porque você informe qual tabela que ele vai realizar essa operação e depois qual é a operação que ele precisa realizar. Então, qual tabela que eu quero realizar essa operação? Na minha fato vendas, onde está a quantidade vendida. E é onde eu quero multiplicar o preço unitário pela quantidade. Então, eu chamo aqui, ó, fato vendas. Vírgula, porque o meu padrão está como vírgula. Se o seu padrão tiver como ponto e vírgula, você coloca ponto e vírgula. Eu já expliquei isso como fazer. Beleza. Tá aqui. Agora, o que eu preciso fazer? Multiplicar a quantidade faturada vezes
o preço unitário, só que o preço unitário está em outra tabela. Primeiro vamos selecionar a quantidade. Se eu colocar QTD, ele já apareceu para mim, quantidade de vendas. Lembre-se, tá? Isso aqui é bem importante. Quando tiver na barra de fórmulas, entre colchetes, significa que é uma medida que você criou. E também vai ter o símbolozinho de calculadora. Quando ele tiver o nome da tabela e entre colchetes um nome, esse nome da coluna. Esse nome é tabela, esse nome é coluna. E ele vai ter um símbolo de tabela aqui também. Ok? Então eu quero pegar aqui a coluna quantidade da Fato Vendas. Ok, eu quero multiplicar pelo o meu preço unitário que está na minha tabela de produto. Então eu preciso apertar aqui asterisco, que é o símbolo de multiplicação, que é igual no Excel. Se fosse no Excel, eu teria que fazer PROC-V na nossa tabela lá de Fato Vendas do produto buscando o valor, para depois multiplicar pela quantidade. Aqui eu não preciso. Nós já fizemos o relacionamento. Ok? Então, para fazer o PROC-V, entre aspas, aqui dentro do Power BI para buscar o valor de preço unitário lá da nossa tabela de produtos, eu utilizo a função Related. Ele vai trazer os valores da tabela que está relacionada. E qual tabela e qual coluna que eu quero trazer? O preço unitário. Então eu vou escrever aqui, ó, preço underline unitário, porque está sem acentuação. Ele está trazendo as informações da nossa tabela de produto. A Related funciona basicamente como PROC-V. Ele só aparecerá as tabelas, isso respectivamente as suas colunas, que estão relacionadas com a Fato Vendas, que é o que nós colocamos aqui no nosso SumX. Fechei com parênteses a minha função Related, vou dar um Shift Enter e vou fechar com parênteses para identar o meu código. Identar o meu código é deixar ele de maneira estruturada para ter uma fácil leitura, quando você precisar modificar algo nesse sentido. Apertei Enter. Quando eu arrastar essa medida para dentro da minha tabela, já vou formatar aqui formato de moeda português Brasil. Ele trouxe aqui, ó, que foram 3.945 faturados sem desconto. E, tirando o desconto, a receita bruta, que é o faturamento bruto menos desconto, foi 3.708. Como que funciona essa SumX? Tem um vídeo aqui no canal que eu explico a função SumX, mas eu vou resumir para vocês. Vou abrir aqui. A função SumX, ela é uma função iteradora. O que é uma função iteradora? Primeiramente, ela pede uma tabela em qual ela vai executar essa iteração, que no caso foi a Fato Vendas que nós selecionamos, e depois o que ela faz lá em expressão, que nós colocamos a quantidade vezes o related. Ele vai pegar aquela instrução, ele vai criar virtualmente, tá? Uma coluna X, porque isso que eu tenho X ali no final, não é o nome X exato, mas é como se fosse, tá? Vamos supor aqui que é a coluna X aqui. X feio, né? Tá aqui. Em cada linha, o que ele irá fazer? Irá pegar, naquele contexto que nós fizemos, a quantidade e multiplicar pelo preço unitário de cada produto da minha tabela. E como eu sei que é de cada produto da minha tabela? Porque eu tenho relacionamento entre a minha Fato Vendas e a minha tabela de produtos pelo código do produto. Então, eu irei fazer aqui manualmente inserir na coluna. Mas antes, deixa eu finalizar. Então ele vai fazer isso e vai acrescentando os valores aqui, ó. Acrescentou, acrescentou, acrescentou. No final, ele vai pegar esse resultado que ele inseriu linha a linha e vai somar tudo dessa coluna. Então a função iteradora funciona dessa maneira. Na prática, como que ele estaria fazendo na prática? Eu vou criar uma coluna calculada e depois eu vou excluí-la. Então eu vou clicar aqui, ó, nova coluna. Eu vou chamar ela aqui de preço unitário. Preço unitário. É como se ela estivesse fazendo o seguinte aqui, ó, related, preço unitário da tabela de produto. É como se ele estivesse adicionando aqui o preço unitário de cada um dos produtos. Por quê? A minha Fato Vendas está relacionada o código do produto entre a tabela produto.
e trouxesse linha a linha o preço unitário. Depois disso, ele iria pegar a quantidade, multiplicar pelo preço unitário e acrescentar nessa coluna virtual que ele poderia chamar de X, porque tem um SumX no final. Não estou falando que é, mas como se fosse. Aí vai colocar o resultado aqui, 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 aqui. Depois disso, e aí eu vou fazer aqui, que seria na coluna. Vou chamar essa coluna de faturamento bruto. Ele basicamente viria aqui e faria isso aqui, ó. Preço unitário vezes quantidade. Aí adicionaria essa coluna. Depois que ele adicionaria essa coluna com esse resultado da multiplicação, aí ele somaria os valores. Então a SumX ela faz isso sem eu precisar ficar criando essas colunas fisicamente na minha tabela. Ela cria de maneira virtual esse cálculo, que é muito mais rápido e não consome espaço. Então toda a função iteradora ela faz esses passos. É como se ela criasse uma coluna virtual na nossa tabela. Depois que ela criasse essa coluna virtual, executaria o cálculo linha a linha. E depois que esse resultado final, ele somaria ou contaria, ou faria média, não importa. Ok? Beleza, vamos continuar aqui. Agora vamos fazer o desconto. Se eu sei que a minha receita bruta é o meu faturamento menos o desconto e eu tenho meu faturamento bruto, então a diferença entre esses dois valores é o meu desconto. Eu vou clicar com o botão direito, nova medida. Eu vou chamar aqui de valor desconto. Que é simplesmente... E aí para chamar medidas, você pode abrir colchetes. E ele só vai aparecer as medidas, ele não vai aparecer as tabelas. Faturamento bruto menos receita bruta. Esse é o meu valor de desconto. Já criei. Maravilha, vamos continuar. Agora, eu preciso calcular aqui a minha margem. Deixa eu pegar essa minha colinha aqui, para não falar besteira para vocês, tá? Cadê aqui? Primeiro, a nossa receita líquida, tá? Seria a nossa receita bruta, que é o nosso faturamento menos o desconto, menos o tributo. Os tributos. Tributos são os impostos, tá? São as taxas, são os impostos do governo. Então, bora lá. Antes disso, eu quero trazer aqui o valor dos tributos, para facilitar. E como que eu traria os valores dos tributos? Muito simples, da mesma maneira que nós fizemos o SumX para trazer faturamento bruto. Só que ao invés de eu multiplicar pelo preço unitário, eu multiplico pelos tributos. Porque aquele valor de tributo é unitário para cada produto. Então eu vou clicar aqui em nova medida. Chamaria aqui de tributos. Vai ser um SumX, na minha fato vendas. Onde eu irei multiplicar a minha coluna de quantidade da minha fato vendas pelo related de tributos. Beleza, tá aqui. Se eu adicionar na nossa tabela, aqui ó, 460 milhões de tributos. Vou desmarcar para não ficar muito grande aqui. Vamos continuar. Agora sim, a minha receita líquida. Então vamos chamar aqui de receita líquida. Note que muitas dessas medidas nós não utilizaremos nesse momento. Quando eu for fazer um upgrade desse relatório, nós utilizaremos. Por isso que eu já estou ensinando como criar desde já. Para não ter o trabalho depois de lá no futuro ter que ensinar a criar de novo, tá? Então a nossa receita líquida é a receita bruta. Menos os tributos. Tributos. Aqui. Show. E agora nós iremos calcular o nosso valor de margem. É isso? Exato, o nosso valor de margem depois é o nosso percentual de margem, que é a nossa receita líquida menos os custos. No caso, o custo de fabricação do produto. Não estou colocando folha de pagamento, logística, nada do tipo. Só o custo de fabricação do produto mesmo. Então, para isso, primeiro eu vou chamar o custo. Então, criar uma medida para calcular os custos. E é do mesmo jeito de tributos e de preço de faturamento bruto. Vou lá na minha fato vendas. Multiplica a minha quantidade, a coluna quantidade, vezes related da coluna custos da minha tabela de produtos. Já temos aqui as nossas medidas de custo.
E agora sim, a nossa margem, que é a nossa receita líquida menos os custos. Então, margem, perdão. Colocando errado aqui. Margem, opa. O microfone aqui na frente do teclado não dá para enxergar nada. Margem, receita líquida menos os custos. Tá aqui. Show. Beleza, agora eu quero saber o percentual de desconto e o percentual de margem, porque já tem um valor de ambos. Como nós iremos fazer isso? O percentual da margem é a divisão do valor da margem pela receita líquida e o percentual de custo é o valor do custo dividido pelo meu faturamento bruto. Se eu não estou falando besteira. É isso aí. Então, vamos criar primeiramente a medida de desconto, percentual de desconto. Então, percentual, desconto. No Excel, para dividir, você seleciona uma célula, coloca a barra, seleciona outra célula. Ele faz a divisão. Aqui funciona da mesma maneira. Porém, tem uma maneira mais elegante de você fazer isso, caso dê um erro nessa divisão, ou seja, uma divisão por zero, enfim. Que seria semelhante ao ser erro no Excel. Vamos dar um exemplo. Você vai dividir 100 por zero. Divisão por zero não é possível. Então, o que ele faria? No Excel ele aparece div zero. Aqui, se não me engano, aparece div zero também. Só que você pode tratar esse erro. No Excel você colocaria esse erro. Aqui você coloca um argumento alternativo dentro da função divide, que escrevendo a sintaxe é divide. Então você coloca aqui, ó. Divide significa divide. Você vai primeiro inserir o numerador, depois o denominador, e pelo fim, o resultado alternativo. Ou seja, se der erro essa divisão, o que você quer que apareça? Por padrão, se você não inserir nada, ele vai ser em branco. Então, se essa divisão der erro e estiver num visual, num cartão, ele vai aparecer escrito em branco. E que não é nada atrativo. Então é melhor que aparecer o número zero, caso a divisão seja por zero, ou de erro na divisão. Então, primeiramente, o numerador, que é o nosso valor de desconto. Aqui. Pelo que eu vou dividir meu denominador, meu faturamento bruto. E caso de erro nessa divisão, quero que apareça o número zero. Beleza, é só isso. Simples assim. E agora nós iremos fazer aqui o nosso percentual de margem. Nova medida, botão direito, percentual margem. Vai ser uma divisão, divide, do nosso valor de margem pela nossa receita líquida. Se der erro nessa divisão é zero. Beleza. Tá. E aí, para finalizar, o que nós iremos fazer nas medidas de performance, tá? Nós iremos criar o ticket médio e o PMV, que é preço médio de venda. São duas funções distintas, tá? A maneira de calcular é a mesma, mas são para dois objetivos distintos. O ticket médio é para saber o preço médio vendido de cada pedido. E esse pedido pode ter vários produtos. Já o PMV, o preço médio, ele mostra a média de vendas de cada produto daquele determinado departamento, daquele produto, enfim. Então, vamos começar pelo PMV, que é o preço médio, que é o valor, é o faturamento, a receita bruta, porque eu já quero tirar os descontos, que é o valor que o cliente final pagou, dividido pela quantidade que eu vendi. O valor que eu vendi dividido pela quantidade. Ele vai me dar ali para cada produto o preço médio. Então, botão direito, nova medida. Então, aqui eu vou chamar de PMV, para não escrever preço médio de venda. Ok. Será uma divisão da minha receita bruta pela minha quantidade. Eu chamei ali de QTD faturamento, né? QTD, aqui. QTD faturada. Caso de erro, é zero. No final a gente já vai formatar tudo de uma vez, tá? E aí eu vou colocar esses campos dentro da tabela para vocês verem o resultado. E por fim o ticket médio, que já é a receita bruta, quanto que eu vendi, dividido pela quantidade de pedidos que eu vendi. Então, quanto maior é o meu ticket médio, significa que
os meus clientes estão comprando mais. Agora, quanto maior o meu PMV, significa que eu estou vendendo produtos mais caros. Então há uma distinção. O ticket médio avalia se os clientes estão comprando mais ou menos por pedido. Por exemplo, vamos supor que o cliente ele comprou um celular e uma TV. Ele vai pegar o valor desse pedido e dividir por 1, porque foi um pedido só. Já o PMV, que é o preço médio de venda, ele vai somar o valor desses 2 produtos e dividir por quantidade de 2, que é a quantidade de produtos que foram comprados, né? Então, vamos lá aqui. Ticket médio. Divide. Aqui a receita bruta de novo. Dividida pela quantidade. Só que agora a quantidade de pedidos. 0. Maravilha. As medidas de performance foram criadas. Se tiver que criar uma ou outra, nas próximas aulas eu crio, mas as principais já estão aqui. Agora, essa aula tá ficando muito longa, então não vou gravar todas as medidas sendo criadas aqui não. Eu vou quebrar as aulas, tá? Então eu vou quebrar uma aula só para as medidas de performance e outra só para medidas de avaliação de clientes, de análises, de produtos, de temporais e formatação. Eu vou quebrar para não ficar muito grande, porque vai ficar grande de todo jeito, né? Mas pelo menos eu vou quebrar. Beleza. Para finalizar, eu vou formatar tudo isso de uma vez só, para não ficar perdendo tempo fazendo uma por uma. Então, voltarei aqui à exibição de modelo. Vou selecionar. E aí, para selecionar todas as medidas que estão na sequência, por isso que eu coloco esse símbolo, tá? Porque facilita na hora que eu vou selecionar para formatar aqui. Eu clico na primeira medida, aqui, ó. Vou assinalar. Seguro o Shift e clico na última. Automaticamente ele vai selecionar todas as medidas que estão dentro desse intervalo. Eu não preciso segurar o Ctrl e clicar uma por uma. Você só vai fazer isso se as medidas estiverem na sequência. As que você quer formatar. Senão você vai ter que fazer um por um. Ó, segurei o Shift, cliquei no final. Selecionou tudo de uma vez. Eu vou aqui em Propriedades. Aqui. Formato. Colocarei moeda. Casas decimais, 0. E aqui o formato da moeda ele não mudou. Normalmente ele muda por padrão português, ele não mudou. Aí eu vou ter que pesquisar aqui. Português Timor-Leste. Cadê aqui? Aqui, ó. Português reais. Beleza. É isso. Show. Vou tirar esse zoom aqui, porque deve estar atrapalhando vocês. Percentual. Vou segurar com Ctrl. Clico nas duas. Formato de percentual. Vou deixar marcado aqui. E quero uma casa decimal só depois da vírgula. Vou colocar o número 1 em casa decimais e pressionar o Enter. Maravilha, vou redimensionar aqui minha tabela e vou acrescentar as medidas que nós criamos. Então, quantidade faturada, quantidade de pedidos já temos ali. Faturamento bruto, receita bruta. Vou colocar o valor de desconto aqui. Tá? Então, ó, a diferença entre faturamento bruto e a receita bruta, esse é o valor de desconto que foi dado para o cliente. E eu já consigo ver o percentual de desconto também. Aqui, ó. Coincidentemente foi 6%, é porque está arredondado, tá? E quando eu criei essa base eu coloquei números aleatórios, mas bem próximos. Eu vou colocar aqui 2 casas decimais para vocês verem que é diferente. Ó, 601, 60, 60. Beleza. Agora eu vou colocar aqui, cadê? Os nossos tributos. Cadê tributos? Aqui. Para facilitar a visualização, eu vou colocar no formato de matriz aqui, tá? Então eu vou trocar aqui, ó, para matriz e vou alterar o visual aqui. É em valores que eu altero. Isso. E eu vou colocar a equipe de vendas para cá. Assim vai facilitar mais a visualização, tá? Então, deixa eu só aumentar o tamanho dos valores aqui que a fonte está pequena. Beleza. Já aumentei. Então tá aqui, quantidade, beleza, por cada uma delas, tributos e a nossa receita líquida.
que é o nossa receita bruta, menos os tributos e a nossa receita líquida. E aí nós temos depois daqui os nossos custos e depois o nosso valor de margem, que é a nossa receita líquida menos os custos, 810 menos 140, 670. Após isso, vou colocar aqui o percentual de margem para vocês verem como aparece, que é a divisão de um pelo outro. Tá aqui. Cada um utiliza de um formato, tá? A margem. Uns dividem o valor de margem pelo faturamento bruto, outros dividem o valor de margem pela receita bruta, outros dividem o valor de margem pela receita líquida, tá? Isso aí vai variar de negócio para negócio. Onde eu trabalhava, eles utilizavam a divisão do valor de margem pela receita líquida. Então, por isso que eu estou mostrando esse padrão aqui. Mas tem empresas que utilizam de outra maneira, tá? Não é um padrão ali colocado na pedra. Vou colocar aqui o preço médio de vendas. Eu vou colocar ele aqui do lado de quantidade. E o ticket médio do lado de pedidos. Então tá aqui, ó. Todas essas medidas já foram criadas. E conforme eu for acrescentando as colunas das outras tabelas de dimensão por clientes, ele vai descendo em nível de detalhe por cliente, por cidade, categoria, etc. Então nessa aula, nós criamos as medidas de performance. Bom, nem todas são performance, algumas são financeiras, mas eu estou colocando dentro da pasta de performance, ok? Para não ficar muito longa, porque já está muito longa, eu vou dividir esses vídeos para cada pastinha que nós formos criando das medidas. As outras serão mais curtas, tá? Não será tão demorada como essa, e eu não vou ficar explicando tão no detalhe como eu expliquei nessa aula. Porque se você não entendeu, volta e assiste essa daqui, e depois você vai para o próximo vídeo. Porque lá eu não vou explicar no detalhe de novo, como eu acabei de explicando aqui. Como formatar, e essas funções básicas que nós criamos. As novas, beleza, mas as básicas não. Maravilha? Então essa aula encerra por aqui. Se você gostou do conteúdo, curta, comente, compartilhe, por favor, dá essa moral pra gente, porque dá trabalho fazer isso daqui, tá? Tô aqui, dia de carnaval, gravando pra vocês, então valoriza aí o trabalho, tá? Se estiver sendo útil pra você e quiser contribuir de alguma outra maneira, tem minha chave Pix aqui na descrição. Caso você queira compartilhar, quiser colaborar, se não quiser, o like já me ajuda muito, tá bom? Compartilhamento também. E não esquece de olhar a descrição, que tem muita coisa interessante para vocês. Essa aula fica por aqui e vejo vocês no próximo vídeo. E se na próxima aula você não entendeu, volte a assistir essa de novo, tá bom? Então é isso, vejo vocês na próxima aula e falou!